Oi, gente, bom dia. Hoje a nossa aula é na página 32, a aula 10 de redação, onde nós temos aí dois temas muito importantes. Nós temos aí o tema informatividade e fuga ao senso comum. Então, vamos conversar sobre o primeiro tema, que está aí, informatividade. A informatividade, ela está relacionada ao nosso conhecimento de mundo. Eu só posso ter informatividade na produção de um texto quando eu tenho conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo esse que está relacionado a ter conhecimento literário, está relacionado a ter conhecimento jornalístico, relacionado ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo politicamente no nosso país, ao que já aconteceu politicamente no nosso país, à situação de outros países que também relacionam-se ao nosso. Então, nós temos como informatividade todo o conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo esse relacionado também à filosofia, também relacionado à sociologia, relacionado também ao cotidiano, porque o cotidiano também tem uma forte relação com crenças populares, também está relacionado à cultura. Então, a informatividade, ela só pode ser ela só pode ser utilizada na sua redação se você tiver buscado todo esse conhecimento de mundo. Se você tiver buscado assistir jornal, se você tiver buscado assistir documentários, se você tiver buscado fazer leituras de livros variados, você vai ter uma informatividade na sua redação. Olha, na página 32, lá embaixo, nós temos aí um pequeno texto. E é um texto que está relacionado exatamente a essa informatividade. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A violência está presente em todas as esferas sociais. Por exemplo, a rivalidade até entre famílias, com filhos matando pais para tomar o que lhes pertence e irmãos brigando entre si. Além disso, as brigas por posses de terras causam guerras entre países, como ocorreu há pouco tempo e continua acontecendo. Por qualquer motivo se pratica violência, uma simples discussão, ciúmes, um lugar na fila de ônibus, etc. Vamos prestar bastante atenção nesse texto, porque é um texto considerado de baixo grau de informatividade. Ou talvez sem informatividade, porque quando ele diz aí, está presente, a violência está presente em todas as esferas, que esferas são essas? Que exige uma informatividade do que você está falando, do que você está explicando. Quando também ele fala de famílias, nas famílias, que ele fala aí que as famílias matam, seus filhos matam para ter direito que é seu, que tipo de família acontece isso? Por que acontece isso dentro dessas famílias? Que problema tão grave é esse que pode acontecer isso? Cadê a informatividade nesse texto? Nós temos também aí a situação de que ele fala que tem guerras entre países. Que tipo de guerras? Porque não existe uma guerra apenas com armas, apenas por violência. Existem vários tipos de guerra. Que guerra é essa que ele está falando? Não tem informatividade. E também ele fala, lá no final, no último parágrafo, ele diz assim: por qualquer motivo se pratica violência. Será que realmente a violência é praticada por qualquer motivo? Será que realmente é dessa forma no nosso convívio? É por qualquer motivo que se pratica a violência? Eu acabo fazendo com que eu generalize a situação de violência. E muito difícil de solucionar, possivelmente, se esse texto fosse feito, concluído, a solução dele. Muito difícil. Ações
para dizer que por qualquer motivo se pratica violência. Então está faltando informatividade no texto. O nosso segundo ponto é o senso comum. Eu queria lembrar vocês, relacionado ao senso comum, eu queria lembrar vocês sobre o filme que eu espero que vocês tenham assistido, que é um filme muito bom, gostaria até de conversar com vocês sobre ele, O Poço. Existe toda aquela situação normal do poço, da situação de comparação entre classes sociais, a situação de fome, a situação de uns terem muito e outros não terem nada, porque quem tem muito não consegue repartir com quem tem pouco, toda essa situação. Mas eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês busquem essa informatividade, pois o filme O Poço, ele faz uma releitura de Don Quixote de La Mancha. Uma releitura do livro, uma releitura da história. Aquele senhor lá, companheiro dele de cela, é o Sancho Panza. Ele também muito branco, a fisionomia dele também está relacionada a Don Quixote. A situação dele lutar também, a situação dele ter visões, aquela situação dele ver muitas situações que possivelmente aquilo seja imaginário dele, também está relacionado ao imaginário de Don Quixote, onde Don Quixote também via a questão de moinhos, achando que eram gigantes, e eu não vou contar tudo, tá? Eu quero que vocês pesquisem e procurem saber a releitura relacionada desse filme com Don Quixote de La Mancha, ok? E o senso comum, ele é relacionado àquela velha frase conhecida do personagem do filme O Poço que diz: é óbvio. Então o senso comum é óbvio. O senso comum é tudo aquilo que não tem visão crítica. É tudo aquilo que está relacionado à situação esperada, aquilo que já é esperado, senso comum. Então nós temos aí, por exemplo, na frase: o homem depende socialmente, o homem depende do ambiente para viver. Se o homem depende do ambiente para viver, isso é óbvio. Você utilizou na sua redação uma frase que não tem crítica, já é o esperado. O corretor da redação do Enem, ele quer de você que você seja um aluno crítico perante a situação que existe, perante o problema que ele está colocando. Isso não é criticidade. Isso não traz criticidade nenhuma para a sua redação. Outra frase: a mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX. Óbvio. Você, na sua redação, colocar uma frase dessa, além de errar o casco da tia, vai tirar nota baixa. Porque todos vocês já sabem que uma situação dessa não deve ser colocada numa redação. Isso é apenas o esperado, é o que todo mundo fala. Que, por sinal, o que todos dizem que não é criticidade, que já é o esperado, vai cair no final da sua redação, possivelmente em clichês. Você vai acabar utilizando clichês, expressões clichês. Aquilo que já é, tipo a educação. A criança é o futuro da humanidade. As crianças são o futuro da humanidade. Isso é clichê, gente. Todas as pessoas falam isso para solucionar alguma coisa. Tipo, para solucionar o problema, deve-se conscientizar. Isso é clichê. Isso é óbvio. Isso é o esperado. E o corretor de você, o seu corretor não quer que você use o esperado. Ele quer de você criticidade. Ele quer de você não um senso comum, ele quer de você um senso crítico perante a sua redação. Nós temos aí na página 33 a situação de como fugir desse senso comum. Fugir do senso comum. Primeiro, você ser crítico. Então, uma característica do senso comum é a crítica. Então, você vai ter que ser crítico na sua redação, você vai ter que fazer comprovações, você vai ter que fazer contestações sobre o que você está falando, questionamentos. Você vai ser crítico perante o tema da redação proposta. Você vai ter que usar objetividade e não subjetividade. Quando você usa subjetividade, cai na questão de que você vai utilizar muito mais aquilo que você acha do que aquilo que é necessário para o problema. Então,
Você deve ser objetivo e não subjetivo, tá? A superficialidade do seu texto vai fazer com que o seu texto não tenha questionamentos, não tenha causas, não tenha consequências do problema, e você vai perder ponto se você não utilizar de um senso crítico, utilizar de um senso comum ou de uma informatividade nas competências 2 e competências 3 do Enem. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que vocês sejam críticos e consigam tirar uma boa nota, conquistar uma boa nota no Enem. Como que eu posso fugir de um senso crítico? Para fugir de um senso crítico, eu tenho que especificar minhas informações na minha redação, especificar exemplos, onde aconteceu. Olha, cuidado com os exemplos a nível mundial ou nacional. Não é um exemplo que aconteceu em Xaramubim, tá? Conhecido pela mídia. Você vai colocar fatos ou você vai colocar aí algo mais concreto, para que esse seu exemplo diga que o seu argumento é verdade, que você está argumentando sobre algo verdadeiro e não sobre algo que não existe, tá? Outra situação, conhecimento de mundo, para fugir do senso comum e usar o senso crítico, conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo esse que está relacionado a todas as áreas do conhecimento. Se você domina física, história, química, geografia, qualquer uma dessas áreas vai te ajudar a ter conhecimento de mundo. Então não existe mais aquela história: eu vou estudar história, mas detesto geografia. Não. Tudo está interligado. Para você entender a literatura, você tem que entender a história. Para você entender bem a história, você tem que entender a geografia. A filosofia está encaminhada, está tudo interligado. E você precisa dominar as áreas do conhecimento para que você, em sua redação, fuja de um senso comum e utilize na sua redação um senso crítico, para que você possa fazer aquela velha comparação entre as coisas e fugir daquela redação dentro de uma caixa e fazer a sua redação de forma a receber uma melhor nota, tá? E também, um último ponto para que você fuja do senso comum será a construção de raciocínios. Raciocínios é organização da sua redação. Você organiza a sua redação de forma que você entenda todos os fatos, todas as causas e todas as consequências, para que você compare, para que você deixe ela organizada. Porque também não adianta fazer uma redação começando pela consequência e terminando pela causa. A ordem dos fatos é: primeiro acontece uma causa para aquele problema, para que depois dele ser causado, aconteça uma consequência para a sociedade. E aí, vocês precisam compreender que a redação ela precisa ser pautada nisso. Então, vocês têm que ter informatividade, evitar o senso comum e utilizar o senso crítico. Vocês têm aí a atividade na página 34, onde vocês vão fazer algumas questões estão relacionadas ao que é senso crítico e ao que é senso comum, para que vocês possam ter uma ideia melhor, para que vocês possam ter uma ideia mais ampla sobre eles, e também tem para que vocês possam fazer parágrafos de desenvolvimento críticos, tá bom? Na página 34, atividade de sala, faz a atividade, manda para o meu e-mail, tá?